Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, quero fazer uma saudação especial ao Paulo Pacheco, vice-presidente do PSD, que hoje se encontra hoje em nosso meio, assim como o André Seling, que é o secretário municipal do PSD aqui de nossa cidade. Sejam bem-vindos, é um prazer tê-lo aqui nessa reunião, nessa sessão de hoje. Assim como estendo meu cumprimento a todos que nos prestigiam com suas visitas e aqueles que nos acompanham através da TV Câmara. Senhores vereadores, senhora vereadora, e bem com aqueles que nos assistem, vou usar a tribuna em breves palavras, somente para falar de uma indicação que fizemos, e que inclusive está na pauta de hoje, sobre o ponto de ônibus vereador Arlindo, que hoje se encontra em frente ao terminal rodoviário, mais ali na Avenida Santa Catarina. Há tempos atrás, foi modificado o trajeto ali da Avenida Santa Catarina. Antes, o ônibus entrava ali na frente do shopping, da Avenida do Estado, sentido ABR-101. Modificaram o trajeto. Hoje, o ônibus vem da BR-101 ou sai da rodoviária, sentido a Avenida do Estado. E o ponto de ônibus permaneceu do jeito que estava. Visto que a porta do ônibus se encontra no lado direito do ônibus, o pedestre está tendo dificuldade naquele ponto para embarcar ou descer do ônibus. Está ao contrário. Então, o que está acontecendo? A semana passada, ainda uma senhora quase foi atropelada pelo ônibus, porque está no lado contrário, quando o ônibus vem, tem que correr para o outro lado para poder embarcar, e ela quase foi atropelada pelo próprio ônibus. E nós recebemos, então, no nosso gabinete, vários telefonemas, várias reclamações, pedindo providência para que esse ponto de ônibus fosse trocado, fosse mudado, tirar de um lado e passar para o outro, para dar boas condições ao às pessoas que precisam usar o ônibus, além de que, nesse calor infernal que se encontra hoje, um verão quente como nós estamos enfrentando, de temperaturas elevadas, as pessoas ou ficam contramão debaixo do ponto de ônibus, ou ficam do outro lado da calçada no sol. Então é complicado isso aí. Nós estamos fazendo a indicação ao prefeito municipal para que tome providência na substituição daquele ponto de ônibus aqui na Avenida Santa Catarina. Então era isso que nós queríamos relatar hoje. Isso nós queríamos até hoje, na condição de presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, eu tenho que prezar por isso também e tenho que alertar as dificuldades que eles estão enfrentando, porque quem está usando o ônibus hoje é um contribuinte, é um cidadão de Balneário Camboriú, e ele precisa, então, ter também uma atenção especial quanto ao ponto de ônibus que ele está utilizando para poder embarcar ou esperar o ônibus que está vindo. Então, muito obrigado, era isso que nós queríamos. Uma parte, vereador Pedro. Com muito prazer, vereador Peruca. Vereador Pedro Francês, gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pela indicação e dizer que sou solidário à sua reivindicação, uma vez que já discuti muito sobre aquele ponto de ônibus. O que se vê em Balneário Camboriú hoje é a construção desses aparelhos, que são aparelhos públicos, sem um devido debate, principalmente com os usuários e também com a empresa que utiliza ele. Aquele ponto de ônibus ali, ele já tinha uma deficiência muito grande quando a Avenida Santa Catarina era do sentido inverso. E vou dizer para os nobres vereadores o porquê dessa deficiência. Só quem anda de ônibus sabe que todo ônibus que ali para, por incrível que pareça, nobres vereadores, prestem atenção no que eu vou dizer, todo ônibus que ali para, entra na primeira rua direita. Sim, vereador. Sim, vereador.
Todos os ônibus da empresa Expresso que passam ali, eu tenho isso em documento. O responsável da empresa até solicitou que fosse transferido aquele ponto de ônibus dali para a rua. Por quê? Porque ele pega e entra à esquerda, entra no ponto. Para começar, ele entra no ponto e tem uma dificuldade enorme para sair. Porque o espelho retrovisor não consegue dar a segurança ao motorista para que ele visualize os veículos que estavam antes indo do sentido centro ao sentido Camboriú. E eles tinham que sair do ponto e, num curto espaço de tempo, acho que pouco mais de 15 metros, atravessar a Avenida Santa Catarina para entrar na rua. Que rua é o nome daquela, vereador? Na Rua Amapá, exatamente. Eles atravessavam a Santa Catarina para entrar na Rua Amapá, ou seja, totalmente descabida aquela situação. Era muito melhor nós termos colocado o ponto de ônibus na Rua Amapá, porque ali iria atender muito melhor a demanda exigida naquela situação. Com a inversão do ponto de ônibus, com a inversão da Avenida Santa Catarina, ficou uma completa confusão. Os usuários do ônibus têm que atravessar a ruazinha, atravessar o ponto de ônibus para pegar os... Então, isso aí é um pouco de falta de planejamento. Nós temos que, ao inverter a rua, já fazer as devidas correções. E o ponto de ônibus deve ter sido a primeira coisa, uma vez que nossa cidade hoje precisa humanizar e está caminhando para cada vez mais ser humanizada, e o transporte coletivo é prioridade quando se fala em humanização de mobilidade. Muito obrigado, vereador Pedro Francês. Obrigado, vereador Peruca, pela contribuição. Justamente isso. Nós também pensamos nessa questão de tirar o ponto dali e levar para uma outra rua, vereador Peruca, mas também percebemos a dificuldade que daí o usuário terá para se deslocar da rodoviária, quando muitas vezes ele vem com a Praiana ou um outro ônibus para pegar uma Transul, por exemplo. Um dia de chuva, um dia de sol quente, ele tem que se deslocar. Ali onde ele está realmente próximo da rodoviária. O único problema hoje, que nós acreditamos que existe maior problema ali, é a questão do posicionamento desse ponto de ônibus. Então, voltando nessa linha de raciocínio, quando foi elaborado, quando foi decidido a trocar a mão dessa rua ali, inverter ali o trajeto dos ônibus, já deveríamos ter pensado também na mudança desse ponto de ônibus. Tudo é um planejamento que tem que ser feito em conjunto para fazer essa obra numa vez só, sem o nosso contribuinte precisar reclamar, gente. Eu acho que nós temos que pensar lá na frente das coisas que vão acontecer quando nós vamos planejar alguma coisa. E a inversão dessa rua ficou complicado. Agora, se tivemos que fazer a inversão, tudo bem, mas que com a inversão também tivesse pensado na modificação daquele ponto do ônibus, porque já sabíamos que ia dar problema. Eu, com todo prazer, eu cedo uma parte ao vereador Arlindo Cruz. Obrigado, senhor Pedro. Só para contribuir também, eu também concordo que devia ter sido mudado, certo, junto com a inversão da rua, mas não foi. Eu conversei com o secretário Auri uns 15 dias atrás, e estivemos ali conversando, certo? E ele me confirmou, me fez uma colocação que em breve seria mudado, certo? Talvez esse mês de fevereiro ainda, a Secretaria de Obras vai mudar aquele ponto de ônibus ali. Eu tinha, para o vereador Peruca, só para lembrá-lo e dizer que a rua, quando a Santa Catarina, ela só entrava, os ônibus entravam pela Rua São Paulo, entravam na Panamá, e entravam no ponto de ônibus e saía em direção a Santa Catarina, sentido BR, pegava a Rua Acre, voltava pela Avenida das Flores, naquele contorno que tinha, e ia embora. Agora ele pega a Avenida do Estado, vai na Avenida das Flores, vem pela Rua Acre, entra no ponto do ônibus e sai pela Santa Catarina. Então, ele não dobra mais na Rua Amapá, certo? Então, o trajeto dele, na verdade, ele está fazendo certo. Sobre as travessias, tá? Ali tem a faixa de pedestre, sempre foi assim desde que o shopping de 97, que o shopping foi construído. Ela tem aquela travessia ali.
Única coisa que tem que ser feito, certo? E eu também estou cobrando isso aí, seu Pedro, até porque eu passo todo dia ali e cito, vou naquele, tem o pessoal que estão sentado no outro lado, pegaram aqueles bancos móvel, botaram naquela calçada ali, também acho que não é legal, não é bom para quem transita, para quem usa o ônibus, certo? Aqueles bancos ali eu coloquei quando era diretor de obra, nós colocamos todos os bancos, porque o pessoal sentava em cima da floreira. Para não sentar mais na floreira, foi colocado aqueles bancos ali. O senhor tem razão, certo? Nós vamos conversar. Vou conversar de novo com o secretário de Planejamento para que tome a providência e que nós mudamos aquele ponto de ônibus quanto mais rápido para servir, até porque o pessoal fica no sol também, certo? É só inverter ele, não precisa nem mexer no ônibus. Passa o ponto encostado na calçada e o ônibus entra no lado de cá, acabou. Não tem problema nenhum. Obrigado, senhor Pedro. Obrigado, vereador Arlindo, pela contribuição também a essa indicação. E é isso que nós queremos. É uma obra fácil de se fazer. A travessia elevada, ela tem que permanecer ali, até por o acesso que as pessoas têm da rodoviária para o shopping, do shopping para a rodoviária, ela está no lugar certo. Não, e tanto é que na minha indicação eu não cito a travessia elevada porque ela está correta ali. O que nós gostaríamos então que fosse modificado é a posição do ponto de ônibus, que dá para levar ele bem para perto da calçada e fazer ali um refúgio para que o ônibus estacione normalmente, tranquilamente ali, e assim o nosso contribuinte, os usuários desses ônibus vão ser beneficiados com isso. Muito obrigado, era isso que nós tínhamos para hoje.